como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de História. Pegaram? Isso. Vocês irão colocar na página 151, onde nós iremos ver o quê? Os republicanismos. Estão vendo? Então vamos entender o que significa o republicanismo, saber quando surgiu, o porquê. Vamos lá comigo? Diz assim: a mobilização de diferentes grupos sociais foi fundamental para a mudança do regime político no Brasil. O Partido Republicano, fundado no Rio de Janeiro em 1870, por exemplo, era formado principalmente por latifundiários paulistas. Eles procuravam implantar um regime político que estivesse de acordo com seus interesses econômicos, exercendo grande influência no processo de proclamação da República. Então, como vocês podem ver aqui, quando tudo começou, houve essa mobilização de diferentes grupos sociais, pedindo uma mudança no regime da política aqui do nosso país. E quando foi, em 1870, surgiu o Partido Republicano. Nessa partezinha aqui verde, nós iremos entender melhor ainda sobre esse partido. Aí diz: embora o papel de golpistas tenha sido confiado aos militares, o fato é que, sem a base social fornecida por um largo setor da burguesia cafeeira de São Paulo, politicamente organizada em torno do Partido Republicano Paulista, que tem as siglas PRP, o Movimento de Novembro de 1889, jamais se concretizaria. Foi a burguesia cafeeira paulista que implicitamente deu aos militares a convicção de que sua aventura golpista poderia contar com uma sólida base de apoio econômico e social. Então dá para vocês perceberem aqui que o Partido Republicano Paulista nunca iria se concretizar devido a essa burguesia do setor da cafeeira ser totalmente contra e dar apoio aos militares, dando o que? Sólido, aquela base sólida de convicção que eles estariam à frente, tendo todo o apoio, tanto econômico quanto social, da burguesia cafeeira. Quando aí embaixo diz assim, a proclamação da República. Nós deixamos um pouquinho o Partido Republicano para a gente poder agora entender como foi a proclamação da República. Aí aconteceu o quê? Que aproveitando a fragilidade do governo monárquico, líderes militares se uniram em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, promoveram um golpe que pôs fim à monarquia e proclamou a República no Brasil. Então, como vocês sabem, todo dia 15 de novembro é feriado. Por quê? Porque é o dia da proclamação da República. Então, aqui vocês estão vendo que foi em 1889. Eles viram que o poder monárquico estava fragilizado e aproveitaram esse momento para dar esse golpe proclamando a República, tendo aqui, deixando um país livre, República do Brasil. Dom Pedro II, já idoso e com saúde debilitada, foi obrigado pelo novo governo republicano a deixar o país no dia 17, exilando-se com sua família na França. Então, o país obrigou, o governo republicano, obrigou Dom Pedro a deixar o país e ficando exilado com a família dele lá na França.
porque nem Dom Pedro acreditava que iria poder perder o poder. Porque vocês viram aqui nessa parte verdinha aqui, aonde o partido que era conhecido como Partido Republicano Paulista não era em nenhum momento apoiado pela burguesia cafeeira. Então, Dom Pedro II achava que em nenhum momento ele iria ser tirado do poder dele. Mas como eu disse e volto a frisar, eles aproveitaram o momento de fragilidade, onde Dom Pedro II já estava bem idoso e também com a saúde debilitada. Então, eles aproveitaram esse momento todo e proclamaram a República, ficando assim o Partido Republicano à frente. Nessa imagem aqui ao lado, como vocês estão vendo, é uma pintura do final do século XIX de Henrique Bernardelli, que representa o Marechal Deodoro da Fonseca, quando proclamou a República aqui no nosso país, a República do Brasil, né? Já na página 152, nós vamos ver como foram os primeiros anos da República, onde diz assim: a transição da forma de governo monárquica para a republicana em 1889 provocou diversas mudanças. Então, a transição, a mudança do governo monárquica para a republicana trouxe várias transformações e também mudanças, né? A mesma coisa, as transformações e as mudanças que ocorreram de uma para a outra. Deodoro da Fonseca, que havia sido escolhido para liderar o golpe, estabeleceu um governo provisório que tinha como responsabilidade elaborar uma nova Constituição, realizar eleições para presidente, firmar o modelo de república federativa e estabelecer a ordem social. Então, nesse governo provisório, criado por Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, tinha todas essas responsabilidades, que era o quê? Uma nova Constituição, as eleições que nós temos até hoje para presidente, firmar o modelo de república federativa e também estabelecer a ordem social no país. Aí o que aconteceu? Surgiu a primeira Constituição Republicana. A primeira Constituição Republicana foi promulgada em 25 de fevereiro de 1891 e se caracterizou por ser liberal e descentralizadora. Essa Constituição extinguiu o poder moderador e estabeleceu a separação entre os três poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que passaram a ser independentes. Leia no texto a seguir outras determinações da Constituição de 1891. Então, o que aconteceu no dia 25 de fevereiro, de 1891? Se caracterizou por ser liberal e descentralizadora. Houve nessa Constituição aonde extinguiu o poder moderador, separando esses três poderes, que foi o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que até hoje permanecem os três poderes, exercendo cada um as suas funções, separados. Aqui nessa partezinha verde, ele diz que está as determinações que houve na Constituição de 1891. Então, vamos lá? Diz assim: a Constituição de 1891 estabeleceu ainda a igualdade de todos perante a lei, o reconhecimento dos direitos do cidadão, como a liberdade, a propriedade e a segurança individual, eleições diretas com voto não secreto para os maiores de 21 anos, com exceção de analfabetos, mendigos e religiosos, sujeitos a votos de obediência. A separação entre Igreja e Estado, tendo sido garantida a liberdade de culto. Porém, o direito à liberdade de culto não se estendia às religiões professadas pelos segmentos mais humildes da população, notadamente os de origem africana.
Então, a liberdade de culto não dava direito aos de origem africana, no caso aos negros, que eram aquelas religiões budistas, o candomblé. Então, o candomblé, né? Isso não era, nesse momento aqui, liberado. Essa liberdade não era estendida a esses cultos, né? E como vocês podem ver aqui, não tinha o voto secreto como nós temos hoje. O voto era aberto e era para maiores de 21 anos. Hoje nós já estamos com 18, agora já estamos com 16 e o nosso voto é secreto, certo? E todos podem votar. Nada independente se é analfabeto, se é mendigo ou não. Tendo o título de eleitor, você tem o direito como cidadão de exercer o seu direito de votar. Já na página 153 diz assim: as disputas pelo poder. Como vocês sabem, se tem toda essa demanda, claro que irá ter pessoas disputando em ter o poder mais do que a outra. Aí diz assim: no dia seguinte, à validação da Constituição, foram realizadas eleições para presidente e vice-presidente. Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e Marechal Floriano Peixoto, candidato do grupo adversário, foi eleito vice-presidente. O governo de Deodoro foi marcado por forte conservadorismo, pela centralização do poder executivo e pelos desentendimentos com o Congresso. Diante das fortes tensões estabelecidas entre os poderes executivo e legislativo, Deodoro decidiu renunciar ao cargo. Em 23 de novembro de 1891, Floriano Peixoto assumiu a presidência do Brasil. Então, depois de tantas tensões, de tantas brigas entre o poder executivo e o legislativo, Deodoro decidiu renunciar. E como vocês sabem, como ele era o presidente e renunciou, ficando no seu lugar Floriano Peixoto, que era o seu vice-presidente. É o que a gente vê acontecer. Se caso o presidente hoje renuncia, o vice-presidente fica. A mesma coisa é o prefeito. Caso o prefeito da nossa cidade renuncie, o vice-prefeito irá ficar no lugar, certo? E aí continua: as reações ao governo militar. No período do governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, de 1889 a 1894, ocorreram levantes civis e militares, como reações à nova ordem republicana. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e a Revolta da Armada no Rio de Janeiro foram duramente combatidas por Floriano Peixoto, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. Então, tinha essas revoluções, que era federalista no Rio Grande do Sul, e também teve a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. Mas Floriano Peixoto, como presidente na época, devido à renúncia de Marechal Deodoro, combateu, destruiu tanto essa revolução como também essa revolta e ficou conhecido como Marechal de Ferro. Aqui embaixo, como vocês podem ver, né, tem uma imagem e é onde diz assim: foto de forças do governo combatendo os revoltosos durante a Revolta da Armada no Rio de Janeiro em 1893. Então, por esse motivo, por ele ter conseguido combater tanto os revoltosos da Armada como também da Revolução Federalista, ele recebeu esse nome. Então, espero que vocês tenham gostado, meus amores, da aula de hoje sobre os primeiros anos da República, sobre a Constituição, que hoje já mudou, já temos o nosso voto secreto, também mudou a idade, né, de exercer o seu direito de voto, e que vocês possam cada vez mais aprender, olhando a nossa história dos nossos antepassados. Está bem, meus amores? Então, um beijão. Fica com Deus e até a próxima aula.